Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio Cardoso. É um prazer, é uma satisfação estar com vocês aqui no curso Propol para apresentarmos a disciplina de noções de contabilidade, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou auditor fiscal do Estado do Espírito Santo, fui sargento da Aeronáutica por muitos anos, conheço bem a rotina militar, a rotina policial, tenho muitos amigos dessa área também. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês e a disciplina de contabilidade, galera, vai ajudá-los a atingirem os seus objetivos, que é a aprovação em concursos da área policial, tudo bem? Então, o que nós preparamos para você, pessoal? O nosso curso é um curso de vídeo de 8 horas, mais ou menos. É um curso de noções de contabilidade, é um curso básico. Professor, nunca ouvi falar de contabilidade na vida. Você vai ter condições de acompanhar esse curso comigo aqui, tudo bem? Nós vamos apresentar todo o conteúdo necessário para as carreiras policiais? Não, tá bom, pessoal? 8 horas é um curso básico, é a aproximação inicial com a contabilidade, tudo bem? Vamos apresentar desde conceitos iniciais, vamos chegar à parte também de contabilizações que são importantes para a sua prova, tudo bem? Mas é um curso básico, tudo bem? E eu tenho certeza que vai te ajudar a vencer esses primeiros obstáculos da nossa disciplina. Algumas dicas e algumas orientações antes de iniciarmos efetivamente com o conteúdo para vocês, tá bom? Contabilidade é uma disciplina que a gente precisa ter um pouquinho de paciência. Você que quer ser policial tem que ter uma mentalidade forte, tudo bem? E eu quero dizer o seguinte, a contabilidade às vezes a gente avança um pouquinho rápido, depois a gente dá uma pausa, a gente acha que está regredindo às vezes, mas eu quero dizer que você não veja dessa forma, tá bom? Permaneça firme nos estudos, dedique-se, dê uma atenção especial, se possível, nos primeiros contatos com a contabilidade, reserve um tempo diário para assistir às nossas aulas, para fazer os exercícios, as revisões, tudo bem? Porque a evolução em alguns momentos vai ser lenta mesmo, mas eu quero que você acredite no seguinte, você vai estar evoluindo na disciplina, tudo bem? Então, olha só, tenha paciência, tenha dedicação, pensa que é o seguinte, a contabilidade vai te ajudar a atingir o seu objetivo, que é a aprovação numa carreira policial top, né? A gente sabe que a nossa disciplina vem sendo já exigida em diversos concursos da área policial. Sempre foi exigida na Polícia Federal, nos últimos concursos um destaque importantíssimo e outras carreiras estaduais também têm cobrado a nossa disciplina, tem cobrado contabilidade, meu amigo. Então nós vamos ter que passar por cima, vamos ter que passar por essa barreira, ok? Mas eu quero dizer que as nossas aulas eu vou me esforçar ao máximo para apresentar o conteúdo da maneira mais simples possível, mais direta, mais objetiva, numa linguagem simples, acessível, mas com o aprofundamento necessário que a sua prova exige, ok? Então, a gente vai no passo. Eu não tenho pressa aqui de sair correndo, jogando conteúdo para você de qualquer jeito, mas assim, nós queremos ir um passo de cada vez, evoluindo mesmo na nossa disciplina da maneira mais didática possível para que você compreenda, ok? Pode ser necessário, às vezes, assistir um vídeo mais de uma vez, revisá-lo. As revisões é algo importantíssimo para a sua preparação, não tem como fugir disso. Mas a gente vai preparar aqui um conteúdo bem bacana para vocês, tá certo, galera? Então, olha só, como que a gente vai manter contato? Tá? Eu tenho um canal no Telegram, um canal de contabilidade, focado em carreiras policiais. Queria muito que você estivesse lá. É uma forma de vocês também terem acesso aos conteúdos que eu preparo. É o canal Contabilidade Policial. É uma ferramenta muito bacana de estudos do Telegram. Tem muita coisa que eu só consigo postar por lá. Áudios, vídeos um pouco maiores, ok? Tenho certeza que vale a pena vocês acompanharem esse canal. Temos o nosso Instagram também, @Prof. Júlio Cardoso. Sigam a gente lá para dicas diárias. Ali o formato um pouco mais direto, o formato um pouco de dicas, os stories também. Vale a pena acompanhar. E eu tenho uma página no Facebook, o professor Júlio Cardoso lá no Facebook. Tudo bem? Então, pessoal, dito isso, vamos começar a estudar contabilidade propriamente dita, ok? Vamos para cima, vamos detonar essa disciplina de contabilidade, ok?
Então, dentro desses aspectos iniciais, vamos falar bem rapidamente um pouquinho sobre a história da contabilidade. Galera, a contabilidade ela se desenvolve junto com o próprio desenvolvimento humano. Assim, quando o homem, as sociedades sentiram a necessidade de acumular riqueza e de fazer o registro dessa riqueza, ter algum tipo de controle dessa riqueza, a contabilidade começou a se desenvolver. Tá certo? A gente tem registros contábeis muito antigos, livros de povos, por exemplo, da Mesopotâmia, Egito. A Bíblia está cheia de relatos contábeis, né? Registro da riqueza de homens importantes ali na Bíblia, tudo bem? Então, conforme foi o desenvolvimento das sociedades, a contabilidade também foi se desenvolvendo, até mesmo junto com a própria matemática, né? E, por exemplo, no período da história das grandes expansões mercantilistas, nós tivemos aí o comércio internacional sendo estabelecido. Então, era necessário ter o controle, por exemplo, de vendas efetuadas, de compra. Revolução Industrial, né? O período da Revolução Industrial também foi de grande desenvolvimento para a contabilidade, ok? Então, conforme as sociedades sentiram a necessidade de registrar a sua riqueza, a contabilidade foi sendo desenvolvida. Passamos por vários períodos, por várias teorias, várias pessoas contribuíram para a contabilidade. Isso foge um pouquinho do nosso objetivo, tá? Mas a gente vai comentar o que é necessário para vocês aqui. Aí eu quero apresentar a definição de contabilidade. Isso aqui já começa a ser importante. Olha só. Contabilidade é uma ciência. Primeiro ponto aqui, contabilidade é uma ciência. Contabilidade não é uma mera técnica, não é simplesmente uma arte, tudo bem? Contabilidade é uma ciência e ela é classificada como uma ciência social. Se aparecer na sua prova dizendo que a contabilidade é uma ciência exata, por exemplo, isso está errado. Contabilidade, ciência social, juntamente com economia, administração. E como toda ciência, ela tem um objeto de estudo que a gente já vai conhecer. E a gente tem uma definição que foi trazida aqui no primeiro Congresso de Contabilidade, realizado em 1924 no Brasil, que apresenta o seguinte, ó, quanta coisa importante e interessante a gente já pode retirar dessa definição, ó. Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registros relativas à administração econômica. Professor, algumas coisas aqui acho que eu não entendi, não. Então, olha o que você precisa saber, ó. A contabilidade estuda e pratica as funções de orientação. O que seria a função de orientação? A contabilidade, ela produz informações que são importantes para determinadas pessoas tomarem decisões. Essas pessoas a gente chama de usuários. Os usuários das informações contábeis. Nós veremos isso com mais detalhe. Então, a função de orientação está relacionada ao quê? Com o uso que os usuários, né, da contabilidade irão fazer, né? Será pegar, por exemplo, as informações contábeis e verificarem, será que essa empresa, por exemplo, que eu estou analisando, será que ela está muito endividada? Será que ela dá lucro? Será que ela dá retorno? Né? Isso seriam as informações de orientação. Agora a gente também tem as funções de controle, né? O controle do patrimônio. Poxa, será que essa empresa ela tem muitos terrenos? Tem muito dinheiro em caixa? Será que ela tem endividamento? E outra coisa, será que essas informações, esses bens estão aumentando, estão diminuindo? Né? E isso é a função de controle. Né? Nós temos um padrão, algo que está estabelecido, e vamos verificar as variações. Isso está relacionado ao controle. E a gente tem também a função de registro, pessoal. O registro está relacionado com uma técnica contábil que nós veremos, que é a escrituração. A escrituração, pessoal, é o ato de registrar um fenômeno que é relevante para a contabilidade, tudo bem? Nós veremos com isso com mais detalhe, ok? Então, essa seria a definição oficial de contabilidade e que você precisa conhecer. Ciência social, tá certo?
que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registros relativas à administração econômica. Tudo certo? Depois, de vez em quando, dá uma revisada nisso aqui. Pessoal, agora o objeto de estudo. Toda ciência possui um objeto de estudo, que para a contabilidade é o patrimônio. Grava isso. Se eu ganhasse R$1 para cada prova que já cobrou isso aqui, apesar de ser básico, é importante, tá? O patrimônio é o objeto de estudo da contabilidade. Professor, patrimônio acho que eu sei o que é. Estou estudando para passar no concurso porque eu quero formar o meu patrimônio. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um veículo, né? Eu quero ter um carro, eu quero viajar. Certo? Então, a contabilidade estuda isso, estuda o patrimônio. Beleza, está correto. Só que existe um sentido contábil para essa expressão patrimônio e a gente precisa conhecê-la, tá bom? Preciso apresentar isso para vocês, no momento certo isso vai ocorrer. Agora, ainda dentro dessas definições iniciais, eu quero apresentar para você, ó. A contabilidade, ela tem um objetivo, tá certo? O objetivo da contabilidade, eu quero que você anote para mim, ó, é o controle do patrimônio. Tudo certo? Controlar o patrimônio é um dos objetivos da contabilidade, tá certo? E eu quero dizer, às vezes esse objetivo confunde-se um pouquinho, tá? Às vezes também com finalidade. A gente vai ver que existe diferença, né? Mas às vezes também é chamado de finalidade. Objetivo e finalidade, às vezes as bancas confundem um pouquinho, tá? Agora, pessoal, qual que seria outra definição importante? O campo de aplicação da contabilidade. Aí vai surgir um conceito novo para você, ó. Quando a gente fala de campo de aplicação, onde que a gente aplica a ciência contábil? Aí existe um conceito chamado de azienda. Azienda, grava isso, por favor. Professor, o que seria, né? Azienda, você concorda comigo que lembra fazenda? Já fica um primeiro bizu, ó. Campo, fazenda e uma aplicação, campo de aplicação, tá certo? Campo de aplicação da contabilidade é a azienda. Agora, professor, o que seria uma azienda? Pessoal, isso aí vem de uma grande influência da escola italiana na contabilidade, tá bom? Lá dos italianos. E o que seria uma azienda? A azienda seria exatamente o quê? O patrimônio, que a gente já viu, tá certo? É o patrimônio mais um elemento adicional. O que seria esse elemento adicional, professor? Seria uma gestão. Ou seja, a azienda, resumidamente, é um patrimônio que tem ali um órgão administrativo. Ele está sendo administrado com um objetivo. Tá certo? Então, é ali que a gente aplica a contabilidade. E eu vou apresentar para vocês que a contabilidade não se aplica apenas às empresas, não. Ou seja, aquelas que têm objetivo de lucro. A gente tem contabilidade aplicada, por exemplo, no setor público, ok? A contabilidade pública. A gente tem contabilidade aplicada, por exemplo, a entes que nem têm personalidade jurídica, pessoas físicas, associações, tudo bem? Então, a azienda é um patrimônio mais gestão, patrimônio mais um órgão administrativo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o objeto de estudo da contabilidade, que a gente já viu, que é o patrimônio. Mas eu quero te apresentar aqui, meu querido aluno, que o patrimônio, para a contabilidade, ele tem um aspecto mais completo. Por quê, professor? Olha só, quando a gente fala de patrimônio, a gente tem muita ideia de falar de bens, né? O patrimônio é aquilo que eu tenho, né? São casas, apartamentos, terrenos. Isso está errado? Não, não está errado. Então, essa parte de bens também faz parte do conceito de patrimônio. Mas nós temos mais algumas coisas. Nós temos também direitos. O que seriam direitos, professor? Direitos é algo que eu tenho a receber. Por exemplo, eu efetuei uma venda a prazo. Então, o cliente ainda não me pagou. Eu tenho um direito para receber desse cliente. Então, esse direito também faz parte
do conceito de patrimônio. Mas ainda tem um outro elemento que você precisa conhecer, que aqui eu creio que possa já ser uma novidade. As obrigações, ou seja, aquilo que a empresa deve para alguém, também faz parte do conceito de patrimônio. Você sabia disso? Ah, então, professor, não é só a minha casa, não é só os equipamentos que eu tenho, o carro, ou valores a receber que fazem parte do conceito de patrimônio? Não. Para a contabilidade, as obrigações que a gente tem também estão incluídas no conceito de patrimônio. Isso aqui é muito importante. Então, esse conjunto aqui, pessoal, bens mais direitos mais obrigações, constituem o objeto de estudo da contabilidade, tá bom? Você anota isso aqui, por favor, que as obrigações também fazem parte do conceito de patrimônio. Isso aqui eu preciso que você não erre, porque geralmente isso aqui é a primeira questão de prova de concurso, tudo bem? Então vamos seguir avançando. Ó, dentro desse conceito de azienda, pessoal, vale destacar que a gente tem esses 3 tipos de aziendas. A gente tem as aziendas econômicas, que são as empresas, aquelas que possuem o objetivo de quê? De lucro, tá certo? Independente da forma de se a empresa é uma sociedade anônima, se ela é uma limitada, né? É uma azienda do tipo econômico, o objetivo é lucro, tudo bem? Mas também a contabilidade não se aplica apenas às empresas. Nós temos as chamadas aziendas sociais, aquelas que não têm objetivo de lucro, tudo bem? Como é o caso do governo. Existe contabilidade no governo também, se você vê, né? Entes públicos precisam elaborar também relatórios contábeis, precisam ter contabilidade regularmente constituída, ok? E para fechar, a gente tem essas aziendas econômicos e sociais, que seriam um meio termo, né? Um meio termo, que seriam as associações. As associações, pessoal, por exemplo, a associação de moradores lá do seu bairro, ela não tem necessariamente o objetivo de lucro. Ela até tem uma ideia de um superávit financeiro, né? Arrecadar mais do que gasta. Mas ela também seria o campo de aplicação da contabilidade, ok? Então, ó, dá uma olhadinha especial nesse conceito de azienda, tá bom? Que isso aqui é importante, ok? Como que a gente está indo? Estão gostando do ritmo da aula? A gente está querendo aqui apresentar bastante informação útil para vocês, num ritmo adequado. Espero que vocês estejam gostando e vamos para cima, vamos com tudo. Agora, pessoal, dentro ainda dessas definições que são importantes, ó, a gente tem aí a chamada finalidade da contabilidade. A gente já até falou que às vezes o objetivo também às vezes se confundem, né? Qual que seria a finalidade da contabilidade? Pessoal, seria o quê? Anote, por favor. Seria fornecer informações. Fornecer informações. Qualquer informação, professor? Não. Informações que tem uma característica. Informações úteis. Tá? Essa é a finalidade que às vezes pode aparecer como objetivo final da contabilidade. Fornecer informações úteis para que as pessoas possam tomar uma decisão. Anote isso, por favor. Divisões didáticas da contabilidade. Pessoal, olha só. A contabilidade é uma ciência e é uma ciência única, mas ela pode ser dividida didaticamente, ok? Para aperfeiçoar e melhorar o seu estudo. E a gente já viu isso aqui sendo cobrado em provas, ok? Qual que seria, por exemplo, divisões didáticas da contabilidade? A gente tem a chamada contabilidade teórica. A contabilidade teórica, o que ela está focada, o que ela está direcionada, pessoal? Ela está ligada o quê? Nos princípios, a contabilidade como os seus princípios. Ela está mais ligada à contabilidade como uma ciência mesmo, ok? Estudo das teorias, o desenvolvimento das teorias contábeis, ok? Isso aí seria essa divisão a chamada contabilidade teórica. Agora a gente tem também a contabilidade chamada prática,
que seria a contabilidade prática, professor? Essa contabilidade está mais focada o que no registro. Registro. Eu vou chamar aqui, ó, de fenômenos. Tá? Ainda vou usar esse termo nesse momento. Ocorreu um fenômeno que é relevante para a contabilidade, ele vai ser registrado. E essa divisão didática da contabilidade prática, a contabilidade prática está focada no registro dos fenômenos que são importantes e a gente vai saber quais são eles, ok, pessoal? Então, finalidade, divisões didáticas da contabilidade. Agora, outra definição importante para a gente aqui, ó, seria o quê? As funções da contabilidade. A contabilidade tem basicamente duas funções. Uma função administrativa e uma função econômica. Função administrativa e função econômica. Professor, o que seria cada uma dessas definições? A função administrativa da contabilidade é algo até que aparece um pouco como objetivo. Seria o controle do patrimônio. Professor, controle do patrimônio, então pode ser objetivo e pode ser função administrativa? Pode, já foi cobrado isso em prova das duas formas, tá bom? Então, o controle do patrimônio é uma função administrativa da contabilidade. E a gente tem a função dita econômica. A função econômica é apurar, olha só, você já vai conhecer uma expressão nova aqui, ó, apurar, ou seja, encontrar o que a gente chama de rédito. Rédito? O que é isso, professor? Acho que você está falando errado. Não é crédito, não? Não é rédito mesmo. O que é rédito, pessoal? Rédito é a mesma coisa que resultado. Qual seria o chamado resultado que uma empresa, que uma entidade pode ter, professor? Esse rédito é o seguinte, ele pode ser dois. Pode ser lucro ou prejuízo. Somente esses dois. Lucro ou prejuízo. Ah, então apurar o lucro ou prejuízo, está relacionado com a função econômica da contabilidade. Você vê, né? A contabilidade está no meio termo, às vezes, entre a administração e a economia, né? Então, olha que coisa interessante aqui, ó. Finalidade, objetivo final, fornecer informações úteis aos usuários da informação contábil. Divisões didáticas, a contabilidade teórica focada nos princípios. A contabilidade prática é o registro de fenômenos, tá? De fenômenos que são importantes, tá bom? E a gente tem as chamadas funções. Função administrativa, que é o controle do patrimônio, e a função econômica, que é apurar o resultado do exercício, ou o resultado da empresa, que é o lucro ou prejuízo. Nós veremos com detalhes aí como que a gente apura esse chamado resultado, tudo bem? Eu quero que você grave essa expressão, resultados aqui é importante, tá bom? Vamos falar um pouquinho das técnicas contábeis, pessoal. As técnicas contábeis, ou seja, como que a gente aplica o conhecimento contábil. Isso aqui a gente precisa saber, porque cai em prova também, né, pessoal? Estou trazendo aqui para você no nosso curso aquilo que é relevante para provas. Primeiro, olha só, a gente tem que... Anotem, por favor. Nós temos 4 técnicas basicamente contábeis. A gente tem a escrituração. Vem comigo, ó. Escrituração. A gente tem as chamadas demonstrações contábeis. Demonstrações contábeis. A gente tem também a chamada auditoria. Professor, você é auditor fiscal. Isso, então a gente no nosso trabalho a gente tem a aplicação dessa técnica contábil que é a auditoria. E a gente tem a chamada análise de demonstrações contábeis. Análise de demonstrações. Essas seriam as 4 técnicas contábeis. Anota, por favor. Escrituração.
as demonstrações contábeis, a auditoria e a análise de demonstrações. Rapidamente aqui, o que seria cada uma delas? Professor, escrituração está relacionado com o quê? Com o registro. Diretamente ligado com o registro. Opa, peraí. Escrituração está ligado ao registro dos fenômenos, tá bom? A palavra-chave aqui, ó, o registro. Ocorreu um fenômeno relevante, nós temos que registrá-lo por uma metodologia própria, por uma técnica própria que a contabilidade desenvolveu ao longo desses séculos, né? Então a escrituração está relacionada ao registro desses fenômenos, ok? A gente tem as demonstrações contábeis. Vou colocar aqui com um exemplo de uma delas, que é o balanço. Balanço patrimonial. Só um exemplo. As demonstrações contábeis são relatórios padronizados. Cada um deles tem uma função, tem um objetivo, ok? E é uma estrutura padronizada para que a gente possa entender o que está acontecendo com o patrimônio das entidades. A gente tem o balanço patrimonial, tem a demonstração do resultado do exercício. Vou colocar aqui, ó, a nossa DRE, a demonstração do resultado do exercício, e temos outras, ok? Agora, o que seria auditoria? Tá? A auditoria, ela está muito ligada com a questão de conformidade. Não se confunde, né, esses conceitos. Opa, peraí, pessoal. Esses conceitos não se confundem, mas vou botar aqui, ó, a auditoria está muito ligada com conformidade. Ou seja, a auditoria vai verificar assim, ó, nós temos um padrão que foi determinado, por exemplo, para as demonstrações contábeis. Nós vamos verificar agora se essas demonstrações contábeis estão em conformidade com a estrutura determinada, ok? Então a auditoria está muito relacionada com isso. Olha, nós temos, esse aqui seria o padrão. Será que essas demonstrações estão em conformidade com esse padrão? Isso seria a auditoria. E por fim, a análise de informações, de demonstrações contábeis, ela está relacionada ao quê, pessoal? Com extrair, vamos botar aqui, ó, extrair informações a gente tem as demonstrações contábeis, mas a gente precisa, às vezes, extrair mais informações dela. Por exemplo, olha, a empresa está relacionada... como que está o endividamento dessa empresa? Como que está a rentabilidade dela? Como é que está a sua liquidez? E a análise de demonstrações contábeis vai nos ajudar a cumprir esse objetivo, tudo bem? Que é extrair informações das demonstrações contábeis, ok, pessoal? Então, olha só, a gente termina essa parte teórica aqui, dessa parte inicial. Vou resolver algumas questões assim, ó, só para fixarmos conteúdo, tá? O nosso curso é mais focado na parte teórica, mas eu trouxe algumas questões para que a gente possa fixar o conteúdo, tudo bem? Então, vamos lá para a gente resolver aqui para fecharmos este bloco, ó. Uma questão do Sebrasp, o famoso CESP, na questão para perito criminal da Polícia Civil do Maranhão 2018. Olha só. De acordo com Max Weber, a moderna organização racional da empresa capitalista foi viabilizada pela contabilidade racional. Esse pensamento foi corroborado na ciência contábil por Vincenzo Mazzi, que identificou como objeto da contabilidade... Ah, professor, olha só. Você falou de vários nomes aí de pessoas da história que você não comentou nesse vídeo. E, pessoal, olha só, você nem precisava, nem o objetivo nosso aqui, falarmos desses nomes aqui. O que você precisava para resolver essa questão? Qual que é o objeto da contabilidade? Lembra? O objeto da contabilidade a gente já falou, que é o patrimônio, ou seja, os bens, os direitos e as obrigações de uma entidade. Ok? Então, com isso, a gente já marcaria D de delta e o nosso gabarito. Agora, quando ele fala que o objeto da contabilidade são as contas, é a azienda, é os réditos, ou seja, o resultado ou lucro, existem teorias na história da contabilidade que
por elas, o objeto da contabilidade seria, por exemplo, as contas. Existe uma escola chamada contista, que o objeto da contabilidade para ela seria as contas. Só que, pessoal, isso não é para a gente estudar nesse momento, tudo bem? Não se preocupem com isso. Para a sua prova, para as teorias mais atuais, o objeto da contabilidade é o patrimônio e Brasil. Ok? Então, gabarito letra D de Delta. Instituto AOCP, uma prova também de perito criminal do ITEP Rio Grande do Norte, o ano 2018. Vamos lá. Os princípios de contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias relativas à ciência da contabilidade. No seu sentido mais amplo de ciência social, ela tem um objeto. Falei contigo que isso cai em prova, cara. Tá aí, ó. Qual que é o objeto de estudo da contabilidade? Ó, assinale a alternativa que evidencia o objeto da contabilidade. Ó. O gerenciamento contábil das entidades? Falso, né? A apuração do lucro? Não, a apuração do lucro está relacionada com a função econômica, né? A função econômica da contabilidade. Geração de relatórios aos seus proprietários? Não, isso aqui poderia ser até visto como a finalidade, né? Produzir informações úteis aos usuários, objetivo final, tá bom? O controle das entidades, o controle do patrimônio está mais relacionado com a função administrativa, né? Não como objeto da contabilidade. Então sobrou a letra E, o patrimônio das entidades. Olha vocês já mandando ver nas questões de prova, tá bom? Vamos lá. A respeito da contabilidade geral, julgue o item a seguir. Uma questão aí do CESP, Polícia Federal. E questão, prova para perito criminal. Olha aí, pessoal. O concurso realizado em 2018. A contabilidade teórica consiste no registro das operações de determinada entidade em livros mantidos para essa finalidade. Falso, né, pessoal? A contabilidade teórica está preocupada nessa contabilidade como ciência, né? Uma contabilidade focada nos princípios de contabilidade. Agora, o registro nos livros, isso aqui está relacionado o quê? Com a contabilidade prática. Contabilidade prática, ok? Então, os itens do CESP a gente tem que julgar verdadeiro ou falso, né? Certo ou errado. Então, esse item aí está errado. Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto da finalidade organizacional, julgue o item a seguir no que se refere a conceitos, objetivos e finalidade da contabilidade. Também mais uma questão da prova de agente de Polícia Federal do concurso de 2018. Ó. Sob a ótica citada, o objeto da contabilidade é o patrimônio do ente contábil. Meu amigo, estou falando que isso cai, ó. Item está perfeito, item correto. Objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio do ente contábil, da entidade, tá bem? Eu raramente quando for para usar empresa, eu vou usar, mas a gente vai usar mais o termo entidade, né? A entidade contábil, as aziendas, ok? Porque a gente já viu que a contabilidade não aplica-se apenas às empresas. Para fechar esse bloco aqui, nós vamos à última questão, o mesmo título aqui motivador da outra, né? Que é até da mesma prova de agente de Polícia Federal. A contabilidade integra o rol das ciências exatas, por estar dedicada à mensuração da riqueza do ente contábil. Falso, né, pessoal? A contabilidade é uma ciência dita o quê? Social, tá bom? Juntamente com a economia, com a administração, não é uma ciência exata, tá bom? Então esse item também está falso, item errado, ok? Então, galera, olha só, a gente chega aqui ao final deste bloco. Eu espero que vocês tenham gostado do material que a gente preparou para vocês, do ritmo dessa aula. Apesar de ser uma aula básica, vocês já viram quantos conceitos foram cobrados em provas, ok? Então valorizem, apesar de ser o início, tem bastante informação importante para vocês. Valeu, galera? Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu!